Ah, o amor cristão para com LGBTs. Esse amor é tão... Qual é a mesma palavra? Ah, sim, lembrei. Inexistente. Oi, gente, tudo bom? Então, não. Na verdade, não tá nada bom, porque o assunto que eu vou falar aqui hoje não é um assunto legal, não é um assunto muito fácil de ser dito. Porque eu vou falar aqui sobre como cristãos costumam tratar pessoas LGBTs. E, obviamente, eu vou fazer isso porque aconteceu um caso específico e vocês já sabem qual é o caso, porque vocês viram no título que eu vou falar sobre o Paulo Gustavo. Pra quem não sabe, o Paulo Gustavo ele é um comediante gay. Ele é contratado da Globo, né? Ele tem programa na Multishow. E ele também já fez alguns filmes, né? Ele já fez o filme Minha Mãe é uma Peça, que é o filme mais famoso, assim, dele, né? Que ele tem, acho que são 3 filmes, se não me engano. E são filmes, assim, que falam muito sobre uma mãe, que ele interpreta essa mãe é inspirada na mãe dele. E entre os filhos dessa mãe, um deles é um homem gay. Inclusive tem umas falas muito bonitas dela para com ele, né? Enfim, nesse filme que é justamente inspirado em como a mãe dele, a mãe do Paulo Gustavo, enfim, lidava ali com ele, né? Como ele sendo um homem gay. E acontece que o Paulo Gustavo, ele acabou se infectando com o vírus, né, com o SARS-CoV-2 e ele desenvolveu Covid. A gente está no meio dessa pandemia viral, né, que, enfim, tem matado tantas pessoas. E o Paulo Gustavo, ele foi uma das pessoas que pegou Covid e desenvolveu para um estado grave, não foi uma Covid leve, né. Até o momento em que eu tô fazendo esse vídeo, parece que ele vai ter uma melhora, né? Parece que ele começou a ter uma melhora nos últimos dias. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 19 de abril. E esse vídeo vai ao ar amanhã, né? No dia 20 de abril de 2021. E eu imagino que ele vai sim ter uma melhora e que ele vai sair dessa. Só que quando a gente vê um homem gay, né, conhecido na mídia, um homem gay que faz sucesso, enfrentando uma doença viral tão horrível que deixou ele acamado, enfrentando uma doença viral tão horrível que deixou ele acamado, que colocou ele em um pulmão artificial, enfim. Quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê muitas pessoas prestando apoio, prestando solidariedade, até porque é uma pessoa conhecida, né, um cara famoso. Mas a gente vê também acontecendo o contrário, de muitas pessoas desejando que ele morresse. Né? Isso a gente vê acontecendo sempre que tem alguém que é muito famoso que está passando por uma situação assim. Só que com o Paulo Gustavo tá tendo um peso muito diferente, porque as mensagens desejando que ele morra são muitas, não são poucas, sabe? Não são poucas, são muitas. Toda notícia que você abrir falando sobre o estado de saúde do Paulo Gustavo em qualquer um dos portais de notícias, e você for olhar nos comentários, vai ter muita gente desejando a morte dele, ou muita gente dizendo que ele tá tendo o que ele merece. E o curioso disso, que deveria ser uma exceção, né, mas infelizmente não é uma exceção, é que muitos desses comentários desejando a morte do Paulo Gustavo são comentários de pessoas religiosas, são comentários de pessoas cristãs que estão ali desejando que ele morra, que estão desejando que ele não saia dessa. E tudo porque ele é gay. Tudo porque ele é um homem gay. Eu não vou ler os comentários, eu vou deixar passando aqui alguns dos comentários, né, que pessoas fizeram a respeito dele, mas eu, enfim, não irei lê-los, porque são comentários muito ruins mesmo. E eu não tô dizendo aqui que todos os cristãos estão tendo essa postura, porque definitivamente não estão. Tem muitos cristãos que estão prestando apoio para o Paulo Gustavo, tem muitos cristãos que estão dizendo que estão rezando para ele, ou que estão orando para ele, né, para que ele melhore, para que Deus, enfim, cure ele, todas essas coisas, né? A gente vê muitos cristãos tendo essa postura, mas a gente vê muitos outros não tendo essa postura. A gente chegou ao ponto de ver um líder religioso, né, um pastor, dizendo que iria orar para que o Paulo Gustavo morresse. Um pastor, um líder religioso. Algo que deveria ser uma exceção, né, como eu disse, mas que não é exceção, porque a gente sabe que muitos desses pastores têm uma postura igual a desse em questão, né, que, enfim, estava orando para que Paulo Gustavo morresse.
A gente sabe que isso tá mais para ser uma regra, e a exceção são as pessoas que de fato seguem o que Jesus pregava, né, naquele livro que é a Bíblia. E é muito pesado você ver alguém dizendo que vai rezar para que outra pessoa morra, ainda mais quando a gente vê que essa outra pessoa nunca fez nada de errado, não é alguém que cometeu crimes, não é alguém que fez algo hediondo, não é alguém, enfim, que fez nada que pudesse ser minimamente, moralmente aceito alguém ter uma postura dessa, né? De desejar a morte dessa pessoa. Não, Paulo Gustavo é só um homem gay. E pronto. É só por isso que ele tem recebido todo esse ódio. Né? Ele é um homem gay, casado com outro homem, e que eles têm, enfim, eles constituíram família, eles têm filho, e é isso. Ele é uma pessoa como qualquer outra. Mas ele cometeu esse pecado horrível de ser gay. E agora, nesse momento, esse pastor, né, que teve essa postura horrenda, ele está sendo processado. E depois que ele foi processado, ele veio pedir desculpas, né? Ele veio dizer que se arrependeu de ter dito isso, que ele não tá orando para que Paulo Gustavo morra nem nada do tipo. Mas a gente sabe que esse pedido de desculpas é só mesmo pelo processo em si, né? E muitos dos comentários, né, que a gente vê nessas postagens é de gente dizendo que ele vai pro inferno, que o que ele faz é pecado, né, que o fato dele ser gay é pecado, que Deus está cobrando e todas essas coisas. Bom, primeiro eu vou falar aqui usando argumentações lógicas. Pessoas morrem, pessoas ficam doentes, pessoas enfrentam problemas horríveis de saúde o tempo inteiro. Independente dessas pessoas serem cristãos ou não, independente dessas pessoas serem gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, heterossexuais, independente dessas pessoas serem cisgênero, independente dessas pessoas serem transgênero, enfim, todas as pessoas do mundo ficam doentes em algum momento, todas as pessoas do mundo morrem também. O Paulo Gustavo, acho que ele não vai morrer dessa doença, né? Pelo menos ele tem demonstrado uma melhora no quadro dele, então eu torço muito para que ele não morra dessa doença. Mas a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? Que nós estamos no meio de uma pandemia viral. Uma pandemia essa que tem registrado entre 2.000 mortos a quase 4.000 mortos por dia aqui no Brasil. A gente tem visto muitas pessoas morrendo, independente do segmento religioso que essa pessoa tem. A gente já viu pastores morrendo, a gente já viu padres morrendo, a gente já viu pessoas cristãs morrendo, a gente já viu pessoas muçulmanas morrendo, a gente já viu pessoas, enfim, de religiões de matriz africana morrendo, indígenas. A gente já viu ateus, ateias morrendo, a gente já viu pessoas de todos os tipos morrendo dessa pandemia. Se isso fosse um castigo divino, se realmente Deus estivesse com raiva dos gays, como teve um pastor que afirmou, né, que essa pandemia ela era a ira de Deus com os gays. E curiosamente, esse mesmo pastor que teve essa fala teve Covid e morreu de Covid. Então a gente vê que é um vírus que ele acomete a qualquer pessoa que em algum momento tenha ficado exposta a esse vírus. E que qualquer pessoa pode desenvolver a doença, não tem absolutamente nada a ver com qualquer questão moral da vida dessas pessoas. Não é um castigo divino. É uma consequência de ações humanas que culminaram em uma pandemia. E que tem sido por ações humanas que essa pandemia tem se estendido muito e que essa pandemia tem levado tantas pessoas. É isso. Isso é que está causando todo esse caos no mundo, isso que está causando todo esse caos no nosso país, né? Ainda mais aqui no nosso país, que a gente tem um presidente genocida que faz de tudo para que essa pandemia se alastre. Não tem absolutamente nenhuma relação com os gays, não tem absolutamente nenhuma relação com as lésbicas, nem com as pessoas bissexuais, nem com as pessoas trans, enfim. Não é culpa da comunidade LGBT que nós estamos no meio dessa pandemia viral. Então, essa argumentação de que é Deus castigando não faz o menor sentido.
E agora, saindo desse ponto de vista lógico e racional que eu acabei de dizer, e entrando no ponto de vista mais mágico, enfim, místico, que é o ponto de vista das religiões, por que que Deus iria querer, enfim, punir os gays? O que os gays fazem que é de tão errado assim? O que pessoas LGBTs de modo geral fazem que é de tão errado assim para que esse ser místico intitulado de Deus, esse ser que as pessoas costumam dizer que é um ser onipotente, onipresente, que tem um senso de justiça muito apurado, por que esse Deus iria querer matar pessoas LGBTs? Ou por que esse Deus iria querer condenar pessoas LGBT para o inferno? Por quê? Por que esse Deus iria querer pegar pessoas que simplesmente amam outras pessoas ou que simplesmente têm uma identificação de gênero diferente? Por que ele iria pegar essas pessoas e iria jogá-las em um local de sofrimento eterno? Eterno. Por que ele faria isso? Qual seria a lógica? Uma afronta à natureza? Nós somos seres humanos. Seres humanos fazem essas ditas afrontas à natureza o tempo inteiro. Nós usamos roupas. Nós usamos maquiagem. Nós nos comunicamos por meios tecnológicos, como aqui, o YouTube que eu tô falando com vocês. Nós construímos casas absurdamente gigantescas. Nós construímos edifícios. Nós construímos cidades. Nós modificamos todos os biomas naturais existentes no mundo. Todos eles estão passíveis de serem modificados por nós. E a maioria deles foram de fato modificados por nós. Nós criamos muitas coisas que são tidas como afrontas à natureza. Então por que apenas a afronta de dois homens se amarem, ou de duas mulheres se amarem, ou de pessoas que amam outras pessoas independente do gênero dessas pessoas, ou porque o simples fato de alguém como eu ter nascido com um órgão genital e ter transicionado para um outro gênero que, enfim, é diferente do que me foi imposto de acordo com o meu genital, por que nós, pessoas LGBTs, apenas nós, estaríamos sujeitas ao fogo do inferno? Estaríamos sujeitas a ter uma eternidade de sofrimento por afrontarmos a natureza, sendo que absolutamente todos os outros seres humanos do mundo afrontam a natureza de alguma forma. Afrontam essas tais leis divinas de alguma forma. Porque apenas nós vamos pro inferno por isso. Isso é algo que não faz o menor sentido. Até porque, se a gente for analisar essas pessoas cristãs que tanto dizem que nós iremos para o inferno, essas mesmas pessoas, elas não seguem a Bíblia, elas não seguem aquilo. Esses cristãos parece que nunca nem leram o Novo Testamento, parece que eles não leram que Jesus, né, que era o Filho de Deus, andava com as pessoas que eram excluídas pela sociedade, as pessoas que estavam à margem. Parece que as pessoas não leram que Jesus sentava à mesa junto com prostitutas, junto com pessoas que eram a escória da sociedade. Parece que as pessoas esqueceram que Jesus, esse Filho de Deus, essa pessoa, né, da qual surgiu o título dessas religiões cristãs, né, esqueceram que Jesus Cristo tanto teve falas maravilhosas de emancipação das mulheres, de respeito às mulheres. Se esqueceram que esse ser, né, Jesus, nunca falou qualquer coisa sobre pessoas LGBTs. Porque sim, se você pegar na Bíblia, tem sim passagens falando contra pessoas LGBTs, né? Isso existe. Existem passagens na Bíblia falando que homens não devem vestir roupas de mulheres. Existem passagens na Bíblia dizendo que um homem não deve se deitar com outro homem. Existe. Mas essas passagens, elas são todas do Antigo Testamento. Nas mesmas passagens que diziam que nós não devemos usar roupas feitas de dois materiais diferentes, de dois tecidos diferentes. Nós usamos poliéster com algodão o tempo inteiro. Essa roupa que eu estou usando, ela é de mistura de algodão com poliéster.
Nessas mesmas passagens também está dizendo que nós não devemos comer frutos do mar, mas nós comemos. Nós comemos camarão. Nessas mesmas passagens dizem que uma mulher, quando ela está menstruada, ela não deve ser tocada porque ela está impura. Nós não perguntamos para as mulheres na rua se elas estão menstruadas ou não, para que a gente possa abraçá-las, por exemplo. Essas mesmas passagens dizem que um homem não deve sentar no mesmo lugar que uma mulher menstruada sentou. Nenhum homem que adentra um ônibus, por exemplo, ele pergunta, né, para as mulheres se elas estão menstruadas, as mulheres que estão sentadas naqueles bancos, elas estão menstruadas, para saber se ele pode ou não sentar naquele banco depois. Isso não acontece. Porque essas leis não são levadas a sério. Essas leis são do Antigo Testamento, né? Os cristãos não seguem as leis desses Antigos Testamentos, né? Isso já está arcaico. Isso já caiu. Então, por que uma das únicas citações de Levíticos que continua sendo lembrada o tempo inteiro é a do homem não poder se deitar contra o homem? Por quê? E talvez você vá dizer que no Novo Testamento tem passagem de Paulo falando contra pessoas LGBTs. Mas esse é Paulo, esse não é Jesus. Jesus não falou, né, contra pessoas LGBTs. E eu acho incrível que eu, Samantha, uma mulher trans, uma travesti, ateia, porque eu não tenho crença religiosa, saiba mais sobre os ensinamentos de Jesus Cristo do que muitas pessoas que se dizem cristãs, do que muitas pessoas que ficam enfiadas em templos, do que muitas pessoas que dizem temer a Deus, né, porque parece que esse Deus precisa ser temido, de muitas pessoas dizendo que são, enfim, cristãs benevolentes, mas que desejam a morte de outras pessoas. É incrível que eu, que sou ateia, siga mais preceitos cristãos do que muitos dos cristãos. Enfim, eu só queria dizer que o nome que se dá para essa prática que parte dos religiosos tem de dizer que pessoas LGBTs vão para o inferno, de dizer que nós somos culpados de todas as coisas ruins que acontecem no mundo. Eu só queria dizer que o nome que se dá para isso, para esse tipo de pensamento e para esse tipo de fala, é LGBTfobia, é preconceito. Isso não é liberdade religiosa. Isso não está dentro do que se configura como liberdade religiosa. Isso está dentro de LGBTfobia. E isso é vocês usarem um Deus, é vocês usarem uma figura mística divina que teria um poder sobre todas as coisas e pessoas e seres. Enfim, é vocês usarem essa figura para poder justificar os seus preconceitos, para poder justificar os seus ódios, para poderem justificar as suas fobias. Eu tenho um mais profundo nojo de pessoas que fazem isso. De pessoas que usam religiões como muletas para os seus preconceitos. É nojento. E mais uma vez eu volto a dizer, eu sei que não são todos os cristãos que são assim. Inclusive, eu tenho uma mãe que ela não só é cristã, como ela é formada em teologia. Então eu sei que não são todos os cristãos que são assim. Aqui a gente pode ver alguns cristãos que estão sim falando, que estão rezando, que estão orando para que o Paulo Gustavo se recupere. A gente consegue ver cristãos que estão rechaçando esse tipo de pensamento horrível que alguns cristãos têm, que muitos cristãos têm. Então, obviamente, eu sei que não são todos os cristãos que têm esse tipo de postura. Então, se você não é um cristão ou uma cristã que tem esse tipo de postura, que tem esse tipo de pensamento, não tem por que você sentir que eu tô te atacando, porque eu não estou te atacando. Quem eu tô atacando aqui são os cristãos que têm esse tipo de pensamento excludente e preconceituoso. Se você não se enquadra nisso, não tem por que você se sentir atingido ou atingida. Não tem porquê. Enfim, isso é tudo que eu tinha pra falar sobre essa questão. Eu só espero que o Paulo Gustavo se recupere bem. Eu só espero que ele não tenha grandes sequelas dessa doença horrível da qual ele está sujeito. E eu espero que essas pessoas, na verdade eu não espero muito, mas eu torço para que essas pessoas que têm esse tipo de pensamento retrógrado, preconceituoso e criminoso, que repensem
que mudem suas concepções. E que de fato leiam a Bíblia e prestem atenção e aprendam com o que esse ser, né, que foi intitulado de Jesus Cristo disse. Eu torço para que essas pessoas mudem suas concepções preconceituosas e nojentas. Mas eu não tenho muita esperança de que isso vai acontecer, infelizmente eu não tenho muita esperança disso. Mas a gente torce ainda assim. A gente ainda torce mesmo sem ter esperanças. Pelo menos eu ainda torço sem ter esperanças. Quero muito saber o que você tem a dizer sobre isso. Você que, enfim, assistiu esse vídeo. Eu quero muito saber qual é o seu pensamento a respeito desse tipo de falas. O que você acha de toda essa situação. Eu quero muito saber o que você tem a dizer. E agora um recadinho aqui para as pessoas que acompanham a transmissão. Vocês viram que não teve vídeo de BBB no sábado que passou, né? Mas isso aconteceu porque realmente não aconteceu nada nessa última semana no BBB que tivesse relação com o canal. Então não tinha muito como eu fazer um vídeo, porque lembrando, os vídeos sobre BBB aqui no transmissão nunca foram exatamente sobre BBB, né? Sempre foram pegando situações do BBB pra falar sobre questões da nossa vida, né? Enfim, então eram mais questões, enfim, que tinham a ver com algum tipo de militância e tal. Como não teve nada essa semana, não tinha por que eu fazer um vídeo. Lembrando que meu compromisso mesmo aqui com vocês são os vídeos de terça e de quinta-feira, né? Que sai vídeo toda terça e toda quinta, às 4h30 da tarde. E os vídeos de sábado, eles são extras. Então os vídeos de BBB, eles estavam sendo vídeos extras, né? Na semana anterior, que eu tinha ficado com sinusite e não consegui gravar, ali sim tinha conteúdo pra eu fazer, né? Porque eu iria falar do Exposed do Arthur, né? Agora, se eu lançar o vídeo do Exposed do Arthur, não vai fazer muito sentido, porque já tem um tempo que aconteceu isso. E era um assunto, enfim, que era muito de momento, né? Mas no futuro eu vou fazer sim um vídeo sobre essa questão de tirar pessoas do armário, né? O quanto que isso é errado. E pode ser que eu até cite um pouco do caso do Arthur, mas não vai ser voltado para BBB, então não vai ser um vídeo de sábado, provavelmente. Vai ser um vídeo desses de terça e de quinta, né? Um vídeo regular do canal. Mas se você quiser saber de antemão o que eu achei daquele Exposed, eu achei errado, né? Vazar nude de alguém é errado. E você também fazer afirmações sobre pessoas que, enfim, você não tem como comprovar essas afirmações. E que essa pessoa também não tem como se defender, né? Como no caso de, enfim, dizer que ele era garoto de programa, é errado também. Detesto o Arthur, detesto muito o Arthur. Ele é um cara abusivo, chato, insuportável. Mas eu tenho que defender quando ele tá sendo vítima de alguma coisa, né? Eu tenho que ser justa. Então o Exposed dele foi errado, e quem fez aquele Exposed estava muito errado. E só agora, no final do vídeo, ela resolveu aparecer. Mas enfim, né? É isso que eu tinha pra falar sobre isso. E como não tem acontecido mais nada de muito interessante no BBB, provavelmente não vai ter mais nenhum vídeo desses de sábado sobre o BBB, porque eu preciso de conteúdo para poder fazer o conteúdo para vocês. Se não tem conteúdo, não tem como ser feito. Enfim, é isso. Mas não se esqueça, você que gosta aqui do meu conteúdo, de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar o meu canal pelo YouTube, ajuda muito a disseminar o meu trabalho pelo YouTube. E não se esqueça também de pegar esse link, copiar e jogar para todo canto, compartilhar com todo mundo que você puder, porque assim também você espalha aqui o canal de transmissão, você espalha a palavra de transmissão por aí e contribui para que o meu trabalho seja mais visto e mais valorizado também. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!